Semana passada nós tivemos um evento muito especial, uma noite muito gloriosa, e eu convido aqueles que por alguma razão não estiveram conosco a ver essa ministração, a ouvir e ver essa mensagem. Todas as nossas mensagens são gravadas e você pode perceber aquilo que Deus fez nesse último culto. No nosso último culto foi um culto especial, que nós chamamos de culto do amigo. Nós trouxemos amigos que foram ministrados em nossas células e ao longo da semana anterior, na quarta-feira, não essa última, a penúltima, e alguns desses amados estiveram conosco aqui no domingo passado, e algumas dessas pessoas entregaram a sua vida para Cristo, firmaram um compromisso com Jesus, e é tão bom, é tão lindo perceber que algumas delas estão aqui nessa noite. Isso é maravilhoso, bem como outras pessoas. É uma noite muito especial essa de hoje também. Alguns outros amados e amadas de Deus também estão conosco, não estiveram na semana passada, mas certamente serão abençoados nessa noite também. Acredito que já estão sendo abençoados. Então na semana passada nós interrompemos essa série de mensagens que nós começamos há 2 semanas atrás, porque nós ministramos esse tema na semana passada, que foi uma foto extraordinária. E vale a pena você ver novamente essa ministração. Mas hoje nós queremos dar sequência. Eu quero desenvolver um pouco mais essa mensagem que nós estamos ministrando, que se chama Inimigos do Extraordinário. Inimigos do Extraordinário. Então convido você a abrir a sua Bíblia novamente no livro de Cântico dos Cânticos de Salomão, no capítulo 2, verso 15, também conhecido como Cantares de Salomão. Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão, capítulo 2, verso de número 15. Glória a Deus. Cântico dos Cânticos, capítulo de número 2, verso de número 15. Muito bem, eu faço a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Eu repito a palavra, apanhai-me as raposas, as rapozinhas, que devastam, destroem os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Amém, queridos? Glória a Deus. Há 2 semanas atrás, nosso culto de celebração, nós ministrávamos a respeito dessa palavra. E nós entendemos da parte do Senhor que Deus está falando conosco a respeito de sonhos que Ele implantou em nosso coração, de palavras que Ele liberou para a nossa vida, de promessas e até mesmo profecias que nós fomos alvo delas. Palavras de Deus que geraram expectativa em nosso coração, sonhos da parte do Senhor, que não é apenas um sonho noturno, não é um sonho de uma aspiração, desejo humano, mas algo que nós podemos dizer que foi Deus que colocou em nossa vida. E nós dissemos que esses sonhos, eles precisam chegar um momento na nossa vida que eles deixam de ser simplesmente sonhos e se tornam em realidade. Há uma fase, uma estação e um momento apropriado em Deus que na nossa vida nós precisamos viver, aonde as promessas se concretizam, aonde as palavras proféticas elas se manifestam. Então nós entendemos diante dessa palavra que o Senhor está falando conosco a respeito de nós protegermos aquilo que Ele implantou em nossa vida, aquilo que Ele colocou no nosso coração, esses sonhos, essas promessas. Esses sonhos podem se manifestar na nossa vida financeira, esses sonhos podem se manifestar na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica. Existem sonhos que ainda vão se manifestar em nome de Jesus, se tornar concreto na sua casa, no seu relacionamento conjugal, na relação com seus filhos, no relacionamento interpessoal dentro da sua família, até mesmo num contexto maior, tocando os seus parentes, aqueles que não são da sua família nuclear, mas que estão ligados a você através dessa relação consanguínea. Ou seja, Deus tem muita coisa a manifestar na sua vida. Essa é uma das razões pelas quais você ainda não morreu. Essa é a razão principal pela qual Deus ainda não o levou para a sua glória. Você está vivo e aqui na terra.
Isso é uma garantia de que Deus tem coisa a cumprir na sua vida. Essa é uma bela garantia. Quando você acorda, olha no seu espelho e vê essa formosura toda que está diante do seu espelho, você tem a garantia que tem planos lindos, tanto quanto essa imagem refletida no espelho, sonhos lindos de Deus que ainda vão se tornar realidade em você. Amém? Por que nós podemos crer isso? Porque o Deus que prometeu, o Deus que falou, o Deus que profetizou, o Deus que declarou, Ele não é um homem que mente. Ele não é homem para mentir, nem é filho do homem para voltar atrás daquilo que prometeu. Mas a Bíblia diz que o nosso Deus, que nos promete e fala conosco, Ele é fiel. O nosso Deus é um Deus fiel. Então nós temos uma palavra forte. A palavra daquilo que depender de Deus, Ele vai cumprir tudo aquilo que prometeu na sua vida. Toda palavra liberada sobre a sua história, há um sim e há um amém da parte de Deus, para que ela se cumpra na sua vida. Você pode dizer amém para isso também? Glória a Deus. Mas essa palavra nos mostra algo interessante, algo que nos serve como alerta. Essa é uma mensagem de alerta. Alerta aos cristãos, alerta aos líderes, alerta ao povo de Deus. Qual é a palavra de alerta? Deus está falando conosco por meio dessa palavra. E Ele diz ali, olha, há uma declaração, uma palavra forte, uma direção. E a direção é: apanhai-me as raposas. E o detalhe é que ele não para na palavra raposa. Mas a Bíblia, ela repete a ideia da raposa, mas ela melhora a imagem para que a gente possa focar naquilo que Deus de fato está nos chamando a atenção. E ele diz o seguinte, olha, não apenas a raposa, mas a rapozinha, está no diminutivo. A palavra aqui é cuidado com as rapozinhas. Mas não apenas um cuidado de perceber que elas existem. Deus está nos dando palavras de direção para que nós tenhamos armas em Deus capazes de destruir essas raposinhas, sem dó e piedade. Ai, pastor, um bichinho tão lindo, bichinho tão bonitinho, coisa mais querida, pastor. É uma graça esse bicho. Pois esse bicho aqui, ele é um símbolo de uma realidade espiritual. Qual que é o símbolo que está nessa mensagem aqui que nós podemos entender por meio dessa leitura? Deus está falando conosco, olha, a sua vida, a minha vida, a vida dessa igreja, a vida da sua família, a vida dos seus negócios, a vida daquilo que Deus tem dado para você, para mim, ela é semelhante a uma vinha, ela é semelhante a um vinhedo, é semelhante a uma parreira, é semelhante a uma árvore que dá uva. É semelhante. E aqui o Senhor fala o seguinte, olha, essa vinha, ela está em flores. Essa vinha, ela está em flor. A Bíblia não fala que essa vinha está pronta para colheita, mas ela fala que ela está num estágio que antecede a colheita, que antecede até mesmo o fruto de se manifestar. Nós temos uma imagem de uma vinha aqui. E aqui o Senhor está falando conosco o seguinte, olha, tem flores nela. E as flores anunciam que está perto o fruto de se manifestar. Pastor, o que é o fruto? É a concretização da promessa. É a manifestação da palavra profética. É aquilo que Deus prometeu, Ele cumprir. Então nós temos uma imagem aqui. Nós temos a imagem de uma vinha frutífica, cheia de frutos, mas aqui Deus está falando de uma imagem anterior a essa. Ele está dizendo o seguinte, olha, essa vinha, ela está em flor. Ela está em flor. A flor aqui para nós é uma ideia de uma realidade que Deus está deixando muito claro, que tem a ver com aquilo que Ele nos prometeu. Lembra que eu disse há pouquinho, Deus é fiel. E Ele fará tudo para cumprir essa palavra na sua vida. Ele vela e zela pela sua palavra para fazê-la cumprir na sua vida. Porém, há uma realidade que depende de nós. Talvez você viveu até hoje como um cristão, como um crente, como alguém temente ao Senhor, pensando o seguinte, olha, se Deus falou, vai acontecer. É uma máxima no meio da igreja evangélica. Se é de Deus, vai acontecer. Se é de Deus, vai se cumprir. E essa lógica, ela com certeza acontece naquelas promessas que só dependem de Deus para acontecer. Porque se depender apenas de Deus,
eu também digo a mesma coisa que eu acabei de falar. Eu vou dizer, com certeza vai acontecer. Mas existem promessas da parte de Deus, que não depende apenas dele, da sua soberania, do seu poder e da sua vontade, mas depende do quanto nós, preste atenção nessa palavra muito importante, do quanto nós estamos dispostos a proteger, cuidar daquilo que Deus nos deu. Amém? E é aí que vem a palavra de alerta de Deus. Cuidado, apanhe e acabe de vez com essas raposinhas. Detalhe, qual que era a ideia aqui? Tenta imaginar uma cena. Vamos imaginar uma cena um pouco mais atual, para que a gente possa compreender essa mensagem. Bom, é comum que alguém que tem uma plantação como essa, de um vinhedo, uma vinha, é comum que essa pessoa queira proteger essa plantação, em função da colheita que tem como expectativa de obter. Ele vai fazer um grande cercado, uma cerca de proteção. É natural isso, como um alambrado, uma cerca, ok? É natural isso. Essa cerca, ela está ali para proteger quem? Está ali para proteger a vinha. Do quê? Dos animais. Todos os animais que podem de algum modo avançar para dentro dessa vinha e acabar com ela. Todos os animais que estão ligados a esse ambiente. Os mais diferentes tipos de animais. Dentre eles a raposa. Então o que acontece? A raposa, já criada, grande, quando ela tenta entrar, ela vai ter ali uma oposição, porque há um muro de proteção, há uma barreira de contenção, há ali um alambrado que impede ela de avançar. O detalhe é que o Senhor não está falando apenas da raposa grande, mas está falando das raposinhas, as sorrateiras raposinhas. Ele está falando aqui de uma realidade que por vezes é imperceptível, e justamente por não ser percebida, tende a arrancar de nós aquilo que Deus nos deu. Pastor, isso pode acontecer? Sim. O ladrão, ele vem para quê? Ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, diante dessa palavra, ele disse, mas eu vim para dar vida e vida em abundância. Para que nós possamos viver a vida e a vida em abundância, a vida plena que Jesus tem para a nossa vida, nós precisamos não apenas garantir que a cerca seja forte o suficiente para impedir os inimigos da nossa plantação e dos nossos sonhos que Deus colocou em nossa vida, que eles fiquem do lado de fora, mas nós precisamos que esses muros de proteção sejam fortes o suficientes e profundos o suficiente para que a raposinha não venha se aproximar e gradativamente, sorrateiramente, devagar, ela venha cavocar até que ela consiga se introduzir por baixo, porque ela tem um corpo pequeno e ela consegue então avançar. E de forma imperceptível, ela vai direto para a vinha. E ela faz o quê? Ela começa a se alimentar ali daquele pé daquela árvore. Até que fiquem apenas as flores e não venham os frutos. Pastor, isso é lamentável. Pode acontecer na vida de alguém? Com certeza. Existem muitas coisas de Deus que não acontecem na vida de homens e mulheres de Deus, porque eles são negligentes, eles não são zelosos em proteger aquilo que Deus deu para eles. Nós precisamos colocar nossa atenção nisso. Há 2 semanas atrás nós falamos de um tema muito importante, que foi a primeira raposinha, que nós decidimos mirar nossa arma nelas e dar um tiro com toda a fúria, força e ousadia na direção dessa raposinha, que foi a raposinha chamada... Exatamente, vou dar a chance porque você foi pego de surpresa. Que foi a raposinha chamada murmuração. Muito obrigado. Murmuração. Então eu estou crendo em nome de Jesus que nessas últimas 2 semanas para cá a murmuração, ela faleceu. Morreu. Morreu não de morte morrida, mas morreu de morte matada. Morreu de morte matada por aquele que está ali protegendo a sua vinha. Porque ele mirou nela e falou, a minha boca não será mais instrumento da minha própria destruição. A minha boca será instrumento de bênçãos de Deus, para a minha vida primeiramente, para a vida dos outros que me cercam. Nós entendemos há 2 semanas atrás que a murmuração, ela é como que uma raiz de ingratidão gerada pelo inimigo em nossa vida, para se opor a tudo aquilo que Deus nos dá.
E tem uma lei que opera em meio a essa realidade, que nós ministramos há 2 semanas atrás, que é a lei do reconhecimento. Que basicamente nós podemos explicá-la dizendo que aquilo que eu não reconheço, eu perco. Aquilo que eu não valorizo, eu perco na minha vida. Então, a regra do Senhor é que nós devemos reconhecer e valorizar até o pouco que Ele nos dá, para que então Ele possa nos colocar sobre o muito que Ele quer nos colocar. Agora, se nós desprezarmos, pensarmos que é algo de pouca relevância, de pouco valor, tirarmos da nossa frente, ou até falarmos mal a respeito disso, a lógica bíblica é que nós vamos acabar em algum momento perdendo, mesmo que seja uma bênção de Deus, nós perderemos ela da nossa vida. Então nós entendemos há 2 semanas atrás que a arma de Deus para vencer a murmuração não é apenas aquela gratidão de coração, mas a gratidão de coração precisa ser expressada através da abertura da nossa boca. Paulo fala, eu creio, por isso eu falo. Eu creio, por isso eu digo. E nós precisamos exercer essa habilidade de abrir a boca. Porque a gente abre a boca para muita coisa ruim. E na hora de abrir a boca para falar aquilo que Deus quer, às vezes nós somos tímidos. Às vezes nós puxamos o freio de mão e pensamos, puxa, o que vão pensar de mim? Para que esse exagero todo? E Deus está nos ensinando a viver de acordo com a palavra que sai da nossa boca. Porque a Bíblia fala que a vida e a morte estão no poder da língua. E aquele que liberar essa palavra vai comer dela. E eu não quero que você coma maldição. Eu não quero em nome de Jesus que você coma morte. Eu não quero que você coma algo que vai destruir os sonhos de Deus na sua vida. Então, a direção de Deus para você e a arma poderosa que Deus colocou para você aplicar na sua vida é uma arma chamada palavra profética, profecia. Qual profecia, pastor? Eu não sou um profeta, não. Eu não estou falando do dom ministerial do profeta. Eu estou falando da capacidade que todo crente em Cristo tem de profetizar. Profetizar o quê? A palavra de Deus. A palavra conhecida de Deus. Aquela que você lê todo dia. Amém, irmãos? Glória a Deus, aleluia, que bom contar com a sua sinceridade nisso. Aquela que você lê todo dia, que você memoriza, que você estuda. Essa palavra de Deus, ela precisa, todos os momentos e circunstâncias, sair da sua boca. Sair da sua boca. Isso vai criar um ambiente de glória na sua história. Isso vai criar um ambiente de manifestação do poder de Deus. E a sua vida não será a mesma. Por quê? Porque essa raposinha chamada murmuração, você deu uma bicuda nela, para longe desse muro, ela não vai voltar. E além de dar uma bicuda e machucá-la, você levantou essa arma e profeticamente deu no meio da testa dessa raposinha. Amém, queridos? Glória a Deus. Sem dó, tá? Sem dó. Sem dó. Esses dias apareceu um rato lá em casa. Deus de glória. Foi uma cena interessante e importante para os meus filhos. Eu virei um giraia nessa hora. Porque eu fui o que percebi o rato. A gente estava no nosso quintal e de repente, numa chuva, o rato, ele saiu do esgoto da casa da onde ele vive e ele procurou uma área pela qual ele pudesse se sentir mais protegido. Mal ele sabia que ele estava diante de uma pessoa enfurecida como eu. Então, eu olhei para esse rato e eu falei para todo mundo, shhh. E eu tive uma ideia fascinante. Peguei um espeto. Um espeto. Só tinha uma possibilidade, não poderia errar. E como ele ficou assim atrás do tanque, na parte de baixo do tanque, olhando e percebendo os movimentos, eu fui por trás dele e consegui então pegar um espeto. Esse espeto não vai ser mais usado, irmãos, ok? Fique em paz, não fique imaginando churrasco não, ok? É apenas um espeto e um rato, ok? Então eu fui lá, bem devagar. E é um momento importante, é quase uma fase assim de transição na vida de uma criança, né? Veio o Gessé, estava olhando a cena, o Eliel estava olhando a cena, porque eu virei o pai herói naquele momento, né? Mas eu não achei que eles iam ficar com pena do bicho como ficaram, mas ok. Então eu fui lá e espetei, e pegou, mas não pegou o suficiente para matar, deu aquela pegada lateral assim, que chega a entrar, mas não mata. E o bicho ficou endemoniado, porque ele veio para cima de mim. Eu falei, inclusive o Luciano estava lá, né, Luciano? Eu achei que ele ia para cima do Luciano. Eu falei, Luciano, cuidado, ó. Porque a hora que eu espetar ele, talvez ele vá para o seu lado. Mas ele não foi para o lado do Luciano, ele veio para cima de mim. E eu não percebi que naquele momento já tinha entrado muita água no ambiente também, estava molhado. Então eu estava tentando sair daquele momento e eu não conseguia, eu estava mais derrapando.
tentando me livrar daquele bicho que estava vindo pro meu lado, até que eu tive um outro insight ali. Decidi não usar agora o espeto e sim a minha perna, e dei uma bicuda no animal. Não foi, Luciano? Essa foi um momento muito legal. Chegou a fazer assim, ó. Deu aquele barulho mais oco, assim. Porque o bicho era um bicho... Já viu o pescador explicando, né? É. Não, mas era um animalzinho considerável, né, Luciano? E aí então ele estava lá. Ele estava naquele momento de espasmos, assim, sabe? Porque a bicuda foi forte. A bicuda que acertou. Aí, para não restar dúvida, né, acho que até com uma preparação para essa mensagem, eu fui lá então com o mesmo espeto. Agora já meu pé já não tinha mais serventia. Eu fui lá então. Eu me imaginei num filme, sabe? Peguei aquele espeto, fui para cima, olhei para os filhos atrás, uma cena linda. E... pronto, resolvida a questão. Aí depois chamei o Eliel, ele pegou uma sacola. Eu peguei uma sacola, botei na minha mão, peguei o bicho, botei na sacola, botamos no lixo. Quase que fizemos um velório lá em casa, usando aquele animal. Mas eu estou falando isso por quê? Porque a gente foi analisando depois, coitado do bicho, ele até que era bonitinho. Ai, que olha o tamanho do rabo dele. As crianças lá em casa, o GCN não fala, mas ele tenta falar. Ele fica... É muito legal. Conversa com o GCN, ele vai explicar essa cena para você. Ele tem todas as informações, ele só não fala. Tem um ano. Mas ele... entendeu o recado. Mas o Elielco fez alguns comentários do tipo, que bonitinho, puxa. Não era bonitinho. Não era bonitinho. Esse animal a gente já estava querendo pegar ele faz algum tempo. Estava armando para ele, mas a gente não conseguiu. A gente pegou ele nesse dia. Por que estou falando isso? Porque a mesma lógica em relação a esse bicho, esse rato, às vezes nós olhamos para uma história como essa, e a história ela é tão bela, e a alusão aqui, a palavra figurada, essa metáfora que Deus está usando, às vezes nos faz pensar, puxa, mas coitada da raposinha. Queridos, Satanás, seus demônios, eles não vêm com aparência terrível, tenebrosa, horripilante. Essas áreas da nossa vida, elas são terrivelmente poderosas, justamente porque nós ficamos muitas vezes com pena de matá-las. Porque nós achamos que é um animalzinho pequeno demais, inofensivo demais, até bonito alguns comentários murmurantes e murmurosos que nós possamos fazer. Às vezes nós ficamos protegendo os nossos pecados, como pecados de estimação. Pecados nossos que nós estamos tão acostumados que a gente até diz às pessoas, não, eu convivo com esse rato já faz tempo. Deixa ele aí, coitado, é tão belo, olha o tamanho do rabo. Ele não é tão perigoso assim, ele está mais com medo da gente. Não, deixa aí. E essa lógica de vai deixando para amanhã algo que já deveria ter sido morto na sua vida, que pode ser morto hoje, é que nos impede de viver o extraordinário de Deus. Por isso que nós estamos diante de uma palavra que se chama inimigos do extraordinário. Não tenha dó do inimigo, não tenha dó de Satanás, e não tenha dó do seu pecado. Eles te levam para o inferno, saiba disso. E se não te levarem para o inferno, tornarão a sua vida na terra um verdadeiro inferno. Porque você não vai viver os sonhos de Deus. Então não aceite essa realidade na sua vida. Posso ouvir um amém? Não vai ficar com dó desse bicho não, né? Porque esse bicho aqui, entenda que por trás dessa camada bonita de raposinha, é o próprio inimigo do extraordinário na sua vida. Segunda, vamos entrar então agora na segunda raposinha. A segunda raposinha. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia no livro de Levítico. Levítico, capítulo de número 19. Mais no começo da Bíblia. Levítico, capítulo de número 19. Levítico, capítulo de número 19. Vamos ler a partir do verso de número 16. Levítico, capítulo 19. Vamos ler a partir do verso de número 16. Nós vamos ler do 16 até o versículo 18. Levítico 19, verso 16 até 18, eu faço a leitura, diz assim a palavra do Senhor. Nós já
entenderemos melhor qual que é essa segunda raposinha aqui. Verso 16 diz assim: não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não atentarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Muito bem. Essa palavra aqui, nessa versão que nós costumamos ler, que é a versão Almeida, Revista Atualizada, a escolha aqui do autor foi a palavra mexeriqueiro. Só que a palavra mexeriqueiro, ela poderia muito bem ser traduzida por outras palavras, como caluniador, difamador, informante do mal. Poderia ser usada essa palavra. E uma que eu gosto mais, eu vou dar o nome dessa raposa em função disso, dessa raposinha, que é a palavra fofoqueiro. Muito bem. Então a segunda raposinha, miúda, pequena, quase parecendo insignificante, é uma desgraçada de uma raposinha chamada fofoca. Pastor, mas isso não é uma coisa tão comprometedora? Isso não é uma coisa assim que pode causar tanto dano? Será que causa tanto dano um negócio desse? Por que causa dano? Porque muitas pessoas acham isso um procedimento natural da vida, como uma reação natural diante de uma circunstância que, para algumas pessoas, é quase que impossível não fofocar. É impossível não falar. É impossível. Algumas pessoas até dizem: ai, eu não me aguentei. Eu não me aguento. Eu falei. Veio aqui, foi mais forte do que eu. Falei. E agora? E agora, depois que eu falei? Então, muitas pessoas, não percebendo o dano que essa raposinha causa na vinha, elas mantêm essa realidade na sua vida por muito e muito tempo. Elas não entendem que isso é como um veneno na sua história, que mata os sonhos de Deus. Essa raposinha, ela é beninha na vida de muitos crentes. Porque, perceba, a maioria das pessoas, quando fala de quedas, quando fala assim, alguém caiu, elas falam, por exemplo, se vai falar de pastor, se for falar de pastor, então se limita muito aos pecados. Quando você informa para alguma pessoa que um pastor caiu, a outra pessoa automaticamente já interpreta no que esse pastor caiu. Porque basicamente o pastor só cai em duas coisas, né, irmãos? É ou não é? Se alguém falasse para você, puxa vida, um pastor caiu, o que você pensa? Caiu da escada? Não, com certeza. Do que ele caiu? Adultério. Ou roubo. Basicamente é roubar alguma coisa de outra pessoa. Ou a mulher de alguém, ou o dinheiro de alguém. Basicamente é isso. Então se resume assim, um pastor basicamente para pecar. Basicamente, uma pessoa sai debaixo dessa cobertura maligna. Eu não vou mais nessa igreja porque o meu pastor caiu. Por que não vai mais, irmão? Porque o meu pastor adulterou. Porque o meu pastor roubou da arrecadação, do dízimo, oferta. Ele roubou, botou no bolso. E ele, de forma ilícita, cresceu financeiramente por meio daquilo. É verdade, isso é triste mesmo. Eu não sei se você alguma vez já ouviu alguém comentar assim: aquele irmão saiu daquela igreja porque o pastor caiu. Por quê? Porque ele fez fofoca. Porque fofoca parece que é um pecado nosso de cada dia nos dai hoje. É um pecadinho de estimação evangélica. A gente faz fofoca dos modos mais lindos e impressionantes. A gente pode até fazer a união das duas palavras, porque a gente não faz fofoca, a gente compartilha, né, irmão? Então é uma compartilhoca, né? A nossa não é uma fofoca, é uma compartilhoca. Porque a gente não faz fofoca, a gente compartilha com os irmãos. A gente compartilha com os outros para que as pessoas possam fazer o quê? Intercessão. Né? A gente avisa os irmãos pelo que eles podem orar. Aí vira uma intercessoca, né? Não é mais uma intercessão, é intercessoca, que é a união da intercessão fofoca.
ok? Que é aquela que alguém se aproxima e fala, olha, eu sei que você é uma pessoa de oração, eu sei que você ama aquela pessoa, por isso eu vou falar isso para você. Já viu essa historinha? Essa historinha é padrão. Quando você ouve esse negócio, olha, um alerta forte, tem que, assim, começar a avisar, assim, ó. Perigo, danger, perigosíssimo. Quando alguém vem, porque ninguém faz a fofoca seco. Para fazer uma fofoca tem que bajular aquele que vai ouvir primeiro. É incrível. É assim, tal pessoa, eu vou falar para você porque você é uma pessoa muito madura. Então, como você é uma pessoa muito madura, eu sei que você não vai falar para ninguém. E eu sei que você vai só orar. Só orar. A gente faz com a mãozinha assim, só orar. Ai, que dá uma dor esses negócios. Claro que essas coisas não acontecem por aqui, né? A gente ouve falar e por isso a gente lê em algum livro e sai pregando. É assim que funciona. Pastor, é um mal isso? Sim, terrível. Terrível. Por que é um mal em si? Porque machuca muita gente. Mas por que machuca muita gente? Porque não há permissão envolvida. Não há um caminho de transparência envolvida. Não há bênção envolvida. Há trevas envolvida. Há uma escuridão a respeito de um tema. E detalhe, pasmem, às vezes, e agora eu quero agradecer a Deus, porque de fato isso não é verdade no nosso meio, às vezes uma igreja inteira está sabendo de algo, que a pessoa que está vivendo aquela realidade não imagina isso. E ela é surpreendida, ao perceber que todos já sabem algo que ela só falou para uma pessoa, de confiança, de muita confiança. E essa pessoa de confiança falou para a pessoa de mais confiança que tem na sua vida, que é o seu companheiro da casa, ou a sua companheira. E aí a sua companheira, o seu companheiro falou para a sua amiga, irmã, de maior confiança possível. Ou o seu companheiro falou para o seu irmão, de maior confiança possível. E todas as pessoas de muita confiança estão ali, nessa intercessoca, dessa compartilhoca, mandando bala, mandando ver, em comentários completamente duros, comentários com a intenção maldosa, desleal, disfarçada muitas vezes de intercessão, disfarçada de coisa boa, quando na verdade na palavra é mexeriqueiro aqui a história. A ideia de mexeriqueiro é alguém que vai... Tenta imaginar uma ideia de um mexeriqueiro da seguinte lógica. Alguém que você convida na sua casa, aí você faz assim, ô irmão, pode ficar ali, eu só vou ali comprar um negócio e já volto. Aí você deixa a pessoa na sua casa, na sua sala de estar, lá tem um armário, lá tem documentos, lá nesse armário tem gavetas, tem coisas pessoais, tem coisas íntimas, tem coisas das mais diversas áreas. E aí você chega e pega essa pessoa no pulo, olhando tudo que está ali e que não era para ela olhar. É basicamente a ideia de alguém que é mexeriqueiro, de alguém que fuça, de alguém que cavoca naquilo que não foi chamado para cavocar. Sabe o pensamento que eu tenho comigo, querido? O pensamento que eu tenho comigo é que a minha mente já tem tanta informação, mas tanta informação, e já é às vezes difícil demais eu lidar com as que eu já tenho, que eu prefiro não saber novas informações, que não vão acrescentar nada na minha vida. Eu só gostaria de saber aquilo que de algum modo eu posso ajudar a resolver, aquilo que de algum modo eu posso ser usado para melhorar. Agora, se é só um comentário, puxa vida, isso é terrível. Isso de fato é muito ruim. A fofoca ela é igual a bisbilhotar, é essa ideia de promover esse mexerico. Fazer com que aquilo que você sabe, outros também possam saber, mesmo que não haja o consentimento daquela pessoa que é o alvo da fofoca. É divulgar informações sobre alguém sem autorização, com a finalidade de maldizer. Sabe qual é a fofoca boa de fazer? É falar bem de outras pessoas que não estão presentes. Ô fofoca deliciosa essa. Essa é uma benção. Pastor, como que funciona isso? Vamos imaginar assim. Então eu, o Léo, tá, a Cris e tá o Rogério. E agora nós vamos falar da Adriele. Eu falo, puxa, a Adriele é demais. A Adriele é uma benção de Deus. Você viu a voz dela? Meu Deus, olha a maneira zelosa que ela tem pelo ministério. Olha como ela está desenvolvendo o seu talento. Olha o dom que Deus deu para a vida dela. Está entendendo? Ou coisa gostosa. Se a Adriele ouvir alguém falar, deixa eu te contar uma coisa que aconteceu lá na igreja.
pastor falou de você. Ah, é? Ah, é? Falou? Sim, ele falou que sua voz é linda, que você está crescendo muito, o dom que Deus te deu é maravilhoso, você está crescendo um talento que Deus te deu. Ai, meu pastor é uma bênção. Meu pastor é... Que pastor é esse? Meu Deus, meu Deus. Eu automaticamente causo uma reação boa nela. Mas como normalmente essa fofoca do bem não vai muito para frente, a gente esquece de avisar a pessoa que foi o alvo da fofoca do bem. Entenda que não é fofoca que eu estou falando, tá? Só estou usando dessa ideia para você entender melhor. Então isso quase que não repercute até chegar na pessoa que de fato poderia ser o alvo desse elogio, dessa honra. Agora, qual que é o contrário disso? É na ausência da Adriele, é apenas um exemplo, né? Eu falar algo que eu percebi de ruim na vida dela, algo que eu não gostei da vida dela, no seu comportamento, na sua maneira de agir, na sua maneira de falar, de se portar, e eu faço esses comentários para denegrir. Eu faço um comentário não para dar algo de bom para ela, mas para tirar alguma coisa, para arrancar alguma coisa, e fazer com que as pessoas compartilhem do mesmo pensamento que eu tenho sobre ela. Isso é mal. Isso é ruim demais. Pastor, mas isso chega a ser um problema grande? Deixa eu falar uma coisa para você. Nunca foi tão terrível esse pecado quanto no século 21, na nossa geração digital como nós temos hoje. Essa é uma arma. Por quê? Porque hoje as nossas vidas são muito expostas. Uma das coisas mais comuns que se tem as pessoas comentarem uma para outra: você viu a foto da fulana lá no Facebook? Não vale nada. Não vale nada. Cretina. Não é crente, não é cretina. Você viu aquele vídeo que postou? Pastor, o que eu deveria fazer se eu achei ruim? A Bíblia se encarrega de dizer em Levítico ali, que eu acabei de ler. Vai lá e fala com a pessoa então. Ô crentino, crente, irmão, irmã, eu vi uma situação aí que eu queria entender melhor, porque eu não entendi direito. Você postou, você compartilhou, você curtiu, você mandou uma informação pública, direto para todo mundo. E olha, não sei se você percebeu isso pode estar atrapalhando as pessoas em perceber Jesus na sua vida, a imagem do Senhor na sua história, o caráter de Cristo na sua vida. Então eu queria conversar direto com você, porque eu não queria falar de você, eu queria falar para você. Por que você postou tal coisa? Mas como a maioria de nós, deixa eu falar uma coisa para você, não tem coragem para confrontar de maneira abençoada, vai pelo caminho mais fácil de todos, que é fazer a fofoca de maneira aparentemente abençoada. Precisamos orar por essa irmã. Você viu a roupa que ela estava no Facebook? Não sei não. Acho até que tem que avisar a discipuladora dela. Acho até que tem que fazer uma reunião com a pastora Daiane. Acho até que tem que chamar uma libertação aqui. Acho até que a gente tem que levar lá em cima lá e mandar ver, porque deve ser pombagira isso aí, pastor. Mas vai por esses caminhos as coisas? Ai, pode acontecer, queridos. Claro que nós estamos num processo de santificação, amadurecimento, e essas realidades cada dia mais e mais estão deixando de acontecer na nossa vida. Mas o segredo aqui do Senhor é esse, é que nós não venhamos a conviver com esse lixo, com essa realidade de mexeriqueiro, de fofoqueiro, não contando com a confiança das pessoas. Por que isso é tão mal? Porque isso quebra, mina a confiança. Isso arrebenta com relacionamentos. É algo que precisa ser retirado. Deixa eu dar para você a arma aqui, para você poder usar ela na sua vida. Essa arma é poderosa. Quero que você, no nome de Jesus, grave essa arma. Essa arma, na verdade, ela pode aqui ser interpretada como 3 peneiras que vão me ajudar a falar ou calar. A falar sobre alguém ou ficar com a minha boca calada sobre alguém. Simples assim. Então, o segredo aqui, ouça nessa noite com todo o seu coração, porque isso vai ser vida de Deus para você, vai ser bênção para você. Quando você for assim tentado, daquela coceira,
coça, porque algumas pessoas falam que coça, eu não sei se coça, mas as pessoas falam que coça, então eu imagino que coça, dá uma coceira assim, pastor, eu cheguei a me coçar, ai, eu não aguentei, pastor, falei. Então, quando você perceber essa coceira da tentação, essa cutucada do cão, essa raposinha se esfregando perto de você, é tipo o gato, né? Vai ficar, vai se esfregando, e deu aquela coceira de deixar a raposinha deitar e rolar, mira nela, e mira nela com três projéteis, bem claros nessa arma. Coloca 3 balas, vamos assim dizer, dentro desse revólver. Uma dessas balas, para poder saber se você vai falar ou não, ok? A primeira bala desse revólver, o primeiro projétil desse revólver é verdade. Grava isso, verdade. A pergunta simples a ser feita é: o que eu vou falar agora a respeito de outro é 100% verdadeiro? É fato ou é fake? Vou usar essa expressão atual. É fato ou é fake? No mundo atual, irmãos do céu, eu recebo uma infinidade de fakes dos mais diferentes tipos de informação atual. Nós estamos na fase de fake news. O problema é que essas fake news, ok, tem a ver com o governo do Brasil. Mas existe fake news que fala do governo de Deus na nossa vida. Isso é mais complicado do que Bolsonaro ou Haddad. Porque sobre nós é Deus ou o diabo. Esse fake news vai determinar bênção ou maldição. Não é 13 ou 17. O tema aqui, na verdade, passa a ser bênção ou maldição. Vida ou morte. Esse é o tema. Então, para aí, pastor, deixa eu ver se entendi. Eu posso falar. Se for 100% verdadeiro, eu posso falar? Pode falar. Pastor, eu vi, eu sei, eu presenciei, e o que eu vou comentar é, nos mínimos detalhes, a pura, total e absoluta verdade sobre os fatos. Eu posso falar? Pode falar, mas tem que passar pela segunda peneira também. Passou pela primeira, pastor, já engatilhei, hein? Tá ali. Agora vai. Já ajeitei o tambor, agora vai. Qual que é a segunda? Fala para ver se eu falo ou não falo, pastor. Vai lá. Primeiro é verdade. Eu sei que é verdade. É verdade. Pastor, é gritante a verdade que eu tenho a respeito desse tema. Eu vou falar, pastor. Eu vou falar. Qual que é a segunda? A segunda é a necessidade. Necessidade. A pergunta aqui é: esse comentário que eu vou fazer tem necessidade de ser feito? A pergunta aqui é: ao fazer esse comentário, alguém vai ser edificado nisso? Vai ser edificado, pastor. Vai acontecer um avivamento na igreja de Dayatuba quando eu fizer esse comentário, pastor. Pastor, vidas serão salvas, transformadas, libertas, curadas. A glória de Deus vai invadir esse lugar quando eu fizer o comentário a respeito da vida do outro. Então, pastor, passou pelo segundo. Glória a Deus, aleluia. Não passou nem no primeiro, pastor. Então, arreda Satanás. Ah, ele não fala assim comigo, pastor. Jesus falou com Pedro assim, então acho que eu posso falar assim também. Por que Jesus falou isso com Pedro assim? Porque Pedro não cogitava das coisas de Deus naquele exato momento, a semelhança de Satanás, que nunca cogita das coisas de Deus. Então, cogitar das coisas de Deus deve ser uma realidade na sua e na minha vida, na medida que passa pela verdade. Vamos comigo, tá? A primeira é verdade, a segunda é necessidade. Na verdade, a pergunta qual que é? A pergunta é: o que eu vou falar sobre a vida da Benedita é 100% verdadeiro? Sim, pastor. Ah, então eu posso falar. Para saber se é 100% verdadeiro, eu já fiz toda uma investigação para poder garantir isso. Eu sei que é verdade que eu vou falar sobre ela. Eu vi, presenciei. Eu não apenas ouvi de outro, de terceiro, comentário aleatório. Não peguei o disco e dividi em lado A, lado B, ouvi apenas um lado. Não, eu sei exatamente o que eu vou falar. Beleza, passou pelo primeiro crivo. Passou pela primeira peneira. A segunda é: tem necessidade de falar da Benedita para a Sandra? Tem necessidade de falar da Benedita para o Alex? Tem. Pastor, tem necessidade, pastor. A Benedita vai ser avivada com isso. A vida dela vai ser transformada. Fale, pastor, fale. Por favor, fala.
Então vamos falar. Vamos falar sobre Benedita. Em nome de Jesus, vamos falar sobre Benedita. Pastor, não sei. Vai depender do terceiro agora. O terceiro. Muito bem. A terceira e última é bondade. Amor. Simples assim. A pergunta aqui é: ao comentar isso para alguém, eu vou fazer um comentário sobre outra pessoa. Se uma outra pessoa fizesse o mesmo comentário sobre mim, eu ficaria feliz? Seria bênção para a minha vida? Seria bom isso? Então, pode fazer. Simples. Vamos de novo? Primeira peneira, verdade. Segunda peneira, necessidade. Terceira peneira, não ficou claro, eu acho, né? Vamos falar amor, né? Para ficar mais claro. Amor. Qual que é a lógica do amor? A lógica do amor é que eu só consigo amar o outro assim como eu amo a mim mesmo, certo? Essa é a lógica. Amar ao próximo como a si mesmo. Simples assim. Então, se eu tivesse na pele do outro e eu fosse alvo desse comentário, não tivesse no recinto, no ambiente, no local, seria bom esse comentário acontecer? Se passou por esses 3 crivos, então glória a Deus. Pastor, não passou nem pelo primeiro, nem pelo segundo, nem pelo terceiro. Ou talvez passou no primeiro, segundo, não pegou no terceiro. Ou alguma dessas coisas. Pastor, o que eu faço então com essa informação? Faz o que a Bíblia diz para fazer. Que é o quê? Trata o tema. Se você vê que o teu irmão está pecando, se você vê que o teu irmão tem algo contra ti, se você vê que o teu irmão está em queda livre, que ele não está tendo consciência de alguma realidade, que ele não está tendo ciência em Deus, revelação suficiente para poder perceber que a vida dele está rumando para a desgraça, por causa do amor, por causa da necessidade, e em nome da verdade, você deve falar com ele. Simples assim. Pastor, isso é uma raposinha? Oh. Então nessa noite, pela graça de Deus, nós vamos dar mais uma bicuda numa outra raposinha agora, em nome de Jesus. Mas uma bicuda bem mirada, tá? Tipo aquela que eu meio que sambando dei no rato, ok? E acertei. Mas acerta na cara dessa raposa. E depois mira e manda ver em função disso. Porque agora nós temos uma arma poderosa para poder saber como nos relacionar no contexto da igreja. Essa arma vale também no seu trabalho, essa arma vale na sua casa, essa arma vale em todas as áreas da sua vida. Pastor, isso vale em outras áreas? Eu achei que era só coisa da igreja. Querido, pasme. Tem pai que coloca filhos contra mãe, tem mãe que coloca filhos contra pai, tem funcionário que coloca colegas contra patrão. E assim por diante. Simples assim. Por quê? Naquela horinha do café. A horinha do café pode ser uma benção, mas pode também ser complicada. Na hora de uma discussão, na hora de um momento de DR, né? Discussão de relacionamento na casa. Às vezes depois de uma DR não muito resolvida, tem alguém que sai meio pisando duro. E a primeira pessoa que se apresenta na frente é um filho, uma filha. E a informação é: esse é o teu pai, essa é a tua mãe. Cuidado, hein, para não ser igualzinho essa. E aí vai. Pastor, isso mina alguma coisa? Mina? Isso destrói. Isso é devastação de sonhos. Quais sonhos? Os sonhos de uma família bendita. Os sonhos de uma família abençoada. Você tem uma escolha a fazer. Ou você trabalha pelo bem da sua casa, ou pela destruição do seu lar. Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Cuidado, amadas queridas irmãs em Cristo Jesus. Cuidado, amadas queridas irmãs em Cristo Jesus. Vocês são mais susceptíveis a serem influenciadas por aquilo que ouvem e tomarem decisões em função daquilo que ouvem, às vezes sem consultar o Espírito de Deus. Muito cuidado. E essa raposinha vai se manifestar por meio das suas
bocas, de vossas bocas. Muito cuidado. Pastor, o homem não peca nisso? Peca também. Mas a mulher tem uma tendência maior a esse pecado da fofoca. É assim, pastor? Tem um termômetro disso? Já fez um percentual? O IBGE já entrou nessa história? Como é que está o percentual? É preciso ou é tipo pesquisa de Ibope, assim? 2% de margem, assim, para cima ou para baixo? Querido, é assim desde o princípio, quando Eva ouviu o cão. Interessante que a Bíblia não fala assim, e Adão olhou para a serpente, de repente decidiu conversar com a serpente. Ô serpente, ô Adão, como é que você está aí? Não quer comer uma fruta aqui qualquer dessa árvore? Não, a Bíblia fala assim, estava lá Eva. Bom, você já sabe essa história, precisa avisar você. Pastor do céu, eu estou falando de pecados, a gente vai falar de mais outras realidades, fica tranquilo. Hoje tocou nas mulheres, tá? Aguente o tranco desses episódios. É como uma série americana, ok? Estamos apenas no segundo. Você vai sobreviver em nome de Jesus. No final a gente vai fazer um ritual aqui muito lindo. Botar essas raposinhas todas e mandar ver nelas. Em nome de Jesus. Para aqueles que aguentarem o tranco dessa ministração. Amém? Então, minha amada e querida irmã, em Cristo Jesus. Pasme com o seu pastor, eu digo. Muitos dos problemas de relacionamento que temos não necessariamente está no fato dos homens se reunirem para jogar um futebolzinho no domingo de manhã. Mas está na bênção do telefone, do WhatsApp, do Skype e assim por diante. Que nos faz ter que lidar com uma série de coisinhas que não precisava acontecer por causa de uma desgraçada de uma raposinha chamada fofoca. Mas claro que ela não tem esse nome no nosso meio, né? Ela tem dois outros nomes, que é a compartilhoca e a irmã dela, gêmea, que é a intercessoca. Mas nós vamos matar essas pragas em nome de Jesus. Amém, irmãs queridas? Glória a Deus, aleluia. Seu marido pode converter nisso tudo, aleluia. Seu marido pode virar uma bênção nisso tudo. Infelizmente, muita coisa é consolidada de desgraça na vida de alguns homens, porque as mulheres, Jesus, traz revelação. Ao invés de edificar a sua casa, são as primeiras a destruir, são as primeiras a falar muito mal. Minha amada e querida irmã, esse homem que você casou, eu acho que você não casou amarrada, com a arma na cabeça, acorrentada pelos pés. Acho que não. Este é o homem que você escolheu para a sua vida. Aguenta. Em nome de Jesus. Aguenta. Ministra ele. Pastor, como ministro? Vou dar uma ressalva bíblica. Não fala muito não. Pastor, não fala um negócio desse. Pastor, pelo amor de Deus. Fala qualquer coisa, mas não fala isso. Vou falar de novo. Só de raiva. Porque é bíblico. A Bíblia fala assim, a mulher que quer ganhar o seu marido, fala, passando pelas peneiras. Que são mesmo qual? Verdade. Necessidade. E amor, aleluia, glória a Deus. O que passar disso, pastor, o que acontece é a procedência do maligno. Porque tem mulher, querido, claro que eu não visualizo elas aqui. Não vieram hoje. Que pena. Mas tem mulher que é semelhante a um pingo, assim. Até que alguém, pelo amor de Deus, faça ele parar. Detalhe, o marido vai avisando com o olhar. A pergunta é, até quando, mulher rixosa, você vai continuar assim? Semelhante a um pingo que cai e não para de cair. Até quando, linda do Senhor, princesa de Deus, você tem um ministério aberto, céus abertos, diante do Senhor, rasgue a sua alma, reclame, esse homem, pode fazer isso.
Mas não vai para o Facebook falar assim. Não faça rodinha para fazer, porque isso é destruição da sua casa. Preste atenção nisso, por favor, com muito amor e carinho. Você não está abençoando. Muito pelo contrário, você está consolidando a obra de uma raposinha que está minando toda a história e os sonhos de Deus na vida desse homem. Pastor, o que eu faço? Use essa boca com ele para abençoar e para consolidar as coisas de Deus na vida dele. Pastor, mas eu não vou ser mentirosa não, eu não vou não. Isso é coisa de gente falsa, hipócrita, eu vou falar uma coisa, eu vou falar a verdade. Então fala a verdade de Deus sobre a vida dele. Qual que é a verdade de Deus sobre a vida dele? Ele é um amado de Deus. Ele é um ungido de Deus. É um santo homem de Deus. É alguém que nasceu em Deus. E mesmo que ele não tenha nascido em Deus, vai nascer em Deus para poder viver o sobrenatural de Deus na terra. E esse é o seu homem que Deus te deu. Glória a Deus, aleluia. E as que não são casadas já vão aprendendo em nome de Jesus. Porque vai chegar a sua vez. Vai chegar a sua hora. Essa bênção vai se inaugurar na sua vida também. Então já vai aprendendo como lidar com essa bênção que Deus te deu. Desse homem que Deus colocou ou que colocará ao seu lado. Pastor, mas é um desafio. Pro lado dele também é desafiador, irmão. Aguenta os episódios futuros aí. Vai dar tudo certo. Nós vamos sobreviver isso tudo, em nome de Jesus. Amém, querido? Em nome de Jesus. Pastor, isso pode matar tudo na minha vida? Pode, querido. Pode. Não faça mais assim. Decida nessa noite, como um propósito. Pastor, eu sou fraca, eu sou frágil, eu sou fraco. Talvez é um homem que está ali sendo ministrado por Deus nesse momento, diante desse tema. De alguma coisa que falou e não deveria ter falado, de um exagero no comentário, e complicou, e Deus está ministrando, e você está aí nessa tensão. Pastor, o que eu faço? Se arrependa em nome de Jesus. O caminho do arrependimento é um caminho de libertação para a sua alma. É um caminho de expurgar, de expulsar essa invasão dessa raposinha que tem destruído coisas tão lindas de Deus na sua história. Decida não mais viver e conviver com essa raposinha na sua vida. Posso ouvir um amém? Em nome de Jesus. Sua boca é para a bênção. Essa boca tão linda que Deus te deu, com essa voz tão linda que Deus te deu, com essa mente tão linda que Deus te deu, é para você usá-la para a sua bênção, para a bênção das pessoas que estão à sua volta. Em nome de Jesus. Crie ambientes do extraordinário na sua vida. Como que cria um ambiente do extraordinário, pastor? Comece a falar coisas extraordinárias. O que é uma coisa extraordinária que eu falo? Alguma coisa que não é ordinária. As melhores e mais maravilhosas coisas que estão para acontecer na sua vida sairão primeiramente através da sua boca. A sua boca tem o poder de criar. Assim como a boca de Deus criou todas as coisas, Deus deu esse elemento criativo através da sua boca. Crie novos ambientes, de acordo com aquilo que você espera. Chame à existência o que ainda não existe, através da sua boca. E você vai ver o céu se manifestar, se materializar em muitas áreas da sua vida. E a promessa de Jesus, quando ele fala que o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas ele termina dizendo, mas eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância, não vai ser apenas um bom versículo para ler, mas vai ser uma realidade na sua vida, porque a flor vai dar lugar ao fruto, porque o sonho vai dar lugar à realização, em nome de Jesus. Fique de pé, vamos orar.